Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Imperfeitamente, o podcast mais interessante desse Brasil e depois do episódio passado, do mais próspero também. Meu nome é Mariana Nório, apresentadora do Imperfeitamente, juntamente com Daniele Santana. Sejam muito bem-vindos. É com grande prazer que hoje vamos apresentar para vocês um tema: liberdade e opinião na construção de identidades. E é claro que hoje nós estamos com um convidado. Pela primeira vez teremos nosso convidado na nossa mesa. Gente, eu tô muito empolgada, estou me sentindo honrada. Por quê? Eu vou dar um spoiler antes de apresentar o convidado. Estou sentada na mesa com dois professores maravilhosos, com a canetinha na mão e com um caderninho para aprender. Se eu fosse você, faria a mesma coisa. Mas antes da gente apresentar o convidado, lembre de curtir, compartilhar, comentar, né, ajudar no nosso engajamento, que já pedi aqui um monte de vezes. Somos melhores amigos e a gente precisa disso para continuar, não é mesmo? Com certeza. Agradecer também o nosso patrocinador de hoje, o Instituto Uno, tá aqui. E vamos começar. Vou começar apresentando então nosso primeiro convidado, muito honrada. Ele é esposo da Luciana, pai do Bernardo, do Gui e da Manu e neto da vó Eva. Que é a vó Eva, é minha simpatia. Marcelo Marques, obrigada pelo convite. Por aceitar nosso convite. Obrigado vocês, Mariana, Dani. Olha, uma honra imensa estar aqui. Fico muito feliz pelo convite. Realmente, vó Eva é extraordinária, completando agora 90 anos. Uau. 90 anos, agora sábado. De pura simpatia e carisma. Exatamente, uma cidadã coromandelense, lá da fazenda, que viveu muitos anos, né, na fazenda, no campo, e traz toda uma concepção de vida que é bastante diferente daquilo que nós entendemos, né? A vó Eva, o tempo para ela passa diferente do que passa pra gente. É incrível. Eu assisti os stories vendo só as posts e falei assim, eu quero conhecer a vó Eva. Gente, eu conheci o Marcelo ainda muito nova, na adolescência, né? O reverendo Juscelino, na época era o meu pastor. E quando nós fomos escolher um convidado, nós queríamos que fosse alguém que nós percebêssemos que falava essa linguagem da alma, né? Que levasse, seja no ramo que fosse que trabalhasse, mas que levasse essa percepção de alma, né? E encontramos isso nas palavras do jornalista, Marcelo. professor de jornalismo na UFO, né? Exato, gente, eu agradeço muito a vocês por terem observado em mim, né, no sujeito professor, no sujeito cristão, no sujeito pai, né, essa relevância toda que vocês estão colocando em mim. Fico muito agradecido por isso, viu? Claro que há toda uma anterioridade, né? Nós somos sujeitos e aqueles que estudam, por exemplo, linhas da análise do discurso, em especial a análise do discurso francesa, né? Tem muito essa visão do sujeito da incompletude, né? Sujeito clivado, descentrado, que não existe no uno, sujeito heterogêneo, o sujeito que tem a ilusão de ser ele mesmo o autor daquilo que ele diz, né? O sujeito que tem a ilusão de achar que aquilo que ele está dizendo só pode ser dito daquela forma. Então tem toda uma rede de estudos muito interessantes, desde a obra de Michel Pechet até mais adiante com Michel Foucault, que são autores que trazem uma contribuição muito interessante para essa noção do sujeito e da identidade do sujeito, de quem é o sujeito, né? E esse sujeito que, para mim, é o sujeito que está em busca o tempo todo, porque nós somos sujeitos da incompletude, né? Nós somos sujeitos. Isso, assim, muitos dos estudiosos também vão aos textos de Jacques Lacan, né, Jean-Jacques Lacan, para poder tentar entender um pouco desse sujeito da incompletude. Mas o sujeito da incompletude é muito simples da gente compreendê-lo. Somos nós, do jeito que nós somos. Nós não somos perfeitos e nós nunca seremos perfeitos. Exatamente. Eu sou o Marcelo, que tem a influência do campo, né, lá do rural,
do bucólico em Coromandel. Sou o sujeito Marcelo que estudei, fiz 4 cursos de graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Sou o sujeito Marcelo da família, sou o sujeito... E tudo isso, gente, tudo isso é perpassado por essa compreensão que nós temos de que se a gente não tiver em nós vínculos, relacionamentos, pessoas, né, elos que possam produzir memórias, e as memórias nos constituem. A gente pensa que memória é aquilo que a gente lembra, né? As nossas lembranças. As memórias são os elementos que nos constituem, que fazem com que nós sejamos quem nós realmente somos, né? Então, por isso, Mariana, você não é a sua carteira de identidade, tá? Não é. Você é uma pessoa completamente entrecortada por várias outras Marianas, e que Sim. isso nos constitui, que isso nos fala. Agora, existiu, claro, alguém que se encontrou nesse mundo e que foi perfeito. Aquele que foi sem pecado, né? Sim. O Jesus. E aí, quando a gente vai ao discurso bíblico, Dani, é muito interessante, porque no Antigo Testamento existe a lei da linearidade, né? Tudo era linear. Deus, se você estivesse com Deus e se você fizesse aquilo que Deus gostaria que você fizesse, então você receberia algo por isso. Só que depois, essa lei da linearidade, que não é assim, né? Não é porque a gente tenta ser alguém melhor que nós vamos receber algo melhor. Porque as doenças existem, os problemas existem, o trânsito caótico está aí, os problemas com os nossos filhos, eles são... Não é, a coisa não é linear, não é porque eu faço isso que eu vou receber aquilo e ponto final, né? Há algo que transcende isso, que é a lei da liberdade. E a lei da liberdade é aquilo que Jesus veio fazer nesse mundo. Não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Apenas Ele é suficiente. Essa suficiência, ela nos ajuda a pensar na vida, na nossa existência, na nossa história, como alguém que somos, sim, incompletos. Somos, sim, seres humanos que estão em busca, e quando perde a busca, perdeu o sentido também, né? Nossa existência está aí, né? Mas que em alguém nós temos essa suficiência que quebra a lei da linearidade. Por mais que as coisas não estejam indo bem, a suficiência nos permite dizer: é possível ser feliz nesse mundo. Uau! Gente, vocês têm alguma dúvida do porquê o Marcelo foi o nosso primeiro convidado? Uau, Marcelo. Não, gente, não é assim também, né? Assim, que vai muito de encontro que a gente vê, é o propósito do podcast. Quem está acompanhando, que nos acompanhando, vai perceber o quanto casou, né? Sim. Maris, que você disse agora. E eu fico aqui, eu dou até o cuticário. Eu fico demais. Tem uma coisa, na semana, há 2 semanas eu estava na fazenda, né? E uma imagem me fez observar as coisas e pensar nisso que nós estamos discutindo. Havia um casal de pombinhos, e claro, a pombinha estava... vocês não vão saber o que eu vou dizer assim na mente de vocês, porque talvez não tivessem. Para fazer cerca, você pode utilizar uma cerca de arame liso ou uma cerca de arame farpado, que é aquele que tem aquelas frestas que machucam, né? E tem a bobina do arame farpado. E tinha sobrado uma quantidade de arame na bobina do arame farpado, e que alguém, um dos vaqueiros, colocou em cima da cerca. E eu vi a pombinha fazendo um ninho dentro daquela bobina do arame farpado, e aquilo, ela conseguia sair por uma fresta pequena. Eu fiquei imaginando, gente, olha como que a gente pode compreender a identidade do ser humano, independente de qualquer coisa, daquilo que nos rodeia, daquilo que nos incomoda ao nosso redor. É possível gerar vida, é possível ter uma existência, é possível, alguma coisa de boa pode sair em meio a uma bobina de arame farpado, e a pombinha me lembrou disso, né? E naquele momento eu estava enfrentando um desafio, né, há 2 semanas, com a questão da saúde de um familiar, e aí eu pensei, poxa vida, né, realmente a gente tem que aprender a tentar olhar
para onde a gente está, né? Porque assim, meu pai sempre dizia isso, a gente precisa olhar para onde todo mundo está olhando, mas ver aquilo que nos traz o sentido que poucos estão vendo. E isso é muito nós, né? É muito aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Por isso que o Eduardo Galeano está certo. Olha, eu já citei o Peixet, que tem uma linha materialista, Galeano que também tem uma linha materialista, mas aí as pessoas vão pensar, poxa, peraí, daqui a pouquinho eu cito alguns outros que têm uma outra linha pós-Fabiano, vamos dizer assim, né? Mas o Galeano dizia o seguinte, que nós somos o que fazemos, principalmente o que fazemos para melhorar o que somos. Não é nem mudar o que somos, porque aqueles que são conservadores, e talvez o público de vocês tenha gente mais ligada ao campo do conservadorismo, né? Possa pensar, mas eu não quero mudar, sim, mas a gente está sempre mudando alguma coisa. Para pensar a mudança sempre está aí, ela vai acontecer. Para pensar que isso que é uma coisa natural, é a nossa existência. O episódio a gente fala sobre exato. isso. É nossa jornada, ela perpassa por isso, porque nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos de onde vão vir as expectativas das pessoas e o que vai acontecer em nossa jornada, que de alguma maneira nós vamos precisar de repensar algumas coisas. E por isso, só terminando a questão da definição do sujeito, né? Depois, pouco para frente, uma grande pesquisadora francesa da Universidade de Sorbonne, ela traz um outro conceito também para o sujeito, que é o das heterogeneidades. Então, o sujeito é alguém da ordem da polifonia, quer dizer, nós somos formados por vários discursos, vários outros eus, né? E do dialogismo, que é um termo bakhtiniano, Mikhail Bakhtin, que é um filósofo da linguagem russo, um cara extremamente respeitado no campo das ciências da linguagem e também das ciências da comunicação. Então somos sujeitos polifônicos, dialógicos, quer dizer que não existimos por nós. Não existe nada original no mundo. Vocês duas, por mais que queiram, não há como, e também, claro, não há como, não há o discurso adâmico, que no princípio criou Deus e tal, ainda lá havia um outro antes, né? Então, assim, não tem como isso. E exatamente por isso que nós somos esses sujeitos aí da heterogeneidade e do dialogismo e da polifonia, né? São elementos que nos constituem, elementos que nos formam, independente de como a nossa jornada vai acontecer, né? Lembrando sempre que há algo que é absoluto nisso. Porque quando discutimos essas coisas, sempre vem o tema da verdade, né? Então, mas então não existe a verdade. Se tudo é da ordem da heterogeneidade, onde é que está a verdade em tudo? Existe uma verdade que, pelo menos para mim, é absoluta, que é a verdade da história, da origem, do percurso e da existência de Jesus Cristo na humanidade. E os ensinamentos que ele deixou. Nós trouxemos num podcast sobre a verdade, né? Para chegar exatamente nessa conclusão, né? E as pessoas, elas percebem a verdade de uma forma muito fragmentada, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção, embora eu tô morrendo de dó de fazer perguntas aqui, que eu queria que o Marcelo seguisse o raciocínio, né? Mas me chamou muita atenção essa questão de nós entendermos, né, o que de fato é essa verdade, o que de fato são as opiniões, até que ponto, né, é possível que eu dê essa opinião. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso, né? Embora a gente precisa voltar depois no sujeito. Sim, agora eu já tenho outras perguntas aqui. Gente, para falar de opinião, nós temos que falar primeiro e trazer alguns conceitos aqui, até para quem está nos vendo, nos ouvindo, sobre liberdade, né? Acho que é importante a gente falar um pouco disso. Tem uma cena no filme Ilha das Flores, que traz um conceito, eu sempre gosto de despertar a atenção daqueles com quem eu converso sobre isso. Liberdade é a palavra que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. O trecho que fecha o filme, o curta Ilha das Flores, que é da década de 80, premiadíssimo, né? E realmente a liberdade é uma palavra que
está no sonho humano. E por mais que seja interessante isso, se pensarmos, por exemplo, naquilo que é o conceito de liberdade, por exemplo, para Hannah Arendt, né? E aí vocês vão entender o que é essa coisa da liberdade, a palavra que o sonho humano alimenta, mas não há ninguém que entenda. Por exemplo, ela vai falar que a liberdade tem a ver com labor, né? E o labor é aquilo que a gente pensa, por exemplo, são as pessoas que utilizam o corpo para o trabalho, né? Aqueles que trabalham com plantações. Estávamos fazendo aqui essa analogia agora há pouco, né? Que é a relação entre o labor e o Faber, né? O Faber é o artesão e tal. Essas pessoas que estavam no campo não eram livres para Hannah Arendt. Não eram livres, tá? Aí ela vai trazendo outros exemplos. Por exemplo, na antiguidade, a liberdade era para o homem livre que conseguia, por exemplo, uma fortuna. Então a liberdade era sinônimo de dinheiro, de abundância. O homem, por exemplo, poderia se ausentar da sua residência e ia para a ágora grega, né? Isso era sinônimo de liberdade. Lá ele poderia gastar o tempo, o controle do seu tempo, o controle da sua riqueza. E aí, tempos mais tarde, passou a ser livre aquele que construía um monumento para a eternidade. Quer dizer, o cidadão construía um palácio, uma coisa, então ele era livre, né? E depois, os próprios os socráticos, né, que é um homem extremamente humilde, né? O Sócrates era filho do Labor e do Faber, né? Vai discutir, elaborar conceitos, e a liberdade passou a ser aquela pessoa criativa, dinâmica, que tem um olhar mais profundo, né? E por fim, a liberdade passou a ser aquela pessoa que vivia na contemplação, a pessoa que vivia num mundo de contemplação mesmo, né? Procurava visualizar Deus, orar em silêncio, enfim, né? E depois, uma outra grande transformação. O livre não é mais o que contempla, mas o que se entrega totalmente a Deus. Se entrega para cuidar de um enfermo, dedicando sua vida à bondade, enfim. Esse percurso da liberdade de Hannah Arendt é muito interessante porque grandes nomes de pessoas que possuem muita fortuna já disseram isso, que o grande momento que se sentiu livre foi aquele de conquistar, por exemplo, a sua liberdade em termos de tempo, de poder fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. Depois foi o de conquistar, por exemplo, grandes monumentos, grandes obras. E depois aquele momento em que ele se vê ajudando o próximo, né? Então, assim, essa coisa da liberdade e do que nós faremos com a nossa liberdade, porque a gente pensa que a liberdade é algo intrínseco, constitutivo, e não é, ela tem que ser conquistada. Ela tem que ser conquistada. E quando pensamos que nos dias de hoje, gente, nós estamos vivendo sob a égide de liberdade, ou da lei da liberdade intrínseca, por exemplo, as leis, como projeto de lei 2630, como aquilo que se determina, o que se pensa em Brasília. Então, qual o nível de liberdade que nós temos? Inclusive para jornalistas. Então, quer dizer, pensar diferente não pode. Eu tenho que pensar conforme está estabelecido por uma determinada égide ou por uma determinada cartilha. Então não faz sentido isso para mim. Que tipo de liberdade é essa, né? Até porque se aqui a gente faz uma ligação com aquilo que falamos do sujeito, né? Se a nossa liberdade ela é constitutiva em nós a partir daquilo que nós conquistamos, e aí, gente, estamos falando, por exemplo, de conhecimento, né? Bertolt Brecht dizia que o conhecimento é o que nos diferencia uns dos outros. 90 milhões de brasileiros não sabem escrever o seu próprio nome, precisam de ajuda. Não sabem ler uma palavra atrás da outra, né? Apenas e tão somente 30 milhões de brasileiros hoje possuem ou estão em um curso superior. Se você pensar qual é a média disso, por exemplo, nos países nórdicos, a gente apavora. Porque realmente estamos vivendo um país em que o eixo
principal, primordial, daquilo que compreendo como liberdade, no anseio que nós estamos discutindo aqui, que perpassa pelo conhecimento, em um primeiro momento, e o conhecimento ele está claramente setorizado, está claramente segmentado, está claramente destinado a alguns, e em decorrência disso, essas pessoas têm acesso a algumas coisas que outros não têm. Então, quer dizer, nós já temos aí um eixo limítrofe para o que seja liberdade, né? E depois, direcionando a isso, nós estamos falando, por exemplo, da identidade das pessoas que são constituídas pela heterogeneidade. Nesse sentido, a liberdade ela deve ser defendida, porque se as pessoas não têm o direito de serem livres ou de pensarem livremente, elas terão direito a quê? Então, em nossa sociedade, né? Então, assim, a liberdade é realmente uma palavra difícil de se definir, mais difícil ainda de se compreender num contexto como esse que nós estamos vivendo. O acesso que as pessoas têm à pluralidade, à diversidade de informações, às possibilidades outras diferentes daquelas que elas imaginam que sejam as ideais, é mínima. Então, assim, para dar um exemplo para que vocês possam compreender isso melhor. Alguém tem uma posição política em nosso país. É um país livre, sim, é um país livre, mas se eu manifesto essa opinião política, gente, não é porque eu discordo de alguém que aquilo que eu estou discordando não é verdade, ou não é importante, ou não é algo relevante para mim. Então, o nosso caminho, Mariana, é tentar fazer com que as pessoas possam retornar para aquela contemplação daquilo que é importante no conhecimento, no respeito, na relação com o outro, porque isso vai nos permitir conhecermos mais. Não existe nada mais interessante do que você debater com alguém que tem uma opinião diferente da sua. Adoro, e a divergência, ela só traz benefícios para a nossa formação como sujeitos da heterogeneidade. Né? E quando alguém nos aponta caminhos que são diferentes e que a gente compreende como possíveis, isso torna até melhor o diálogo, né? Mas o que temos visto no país hoje é uma polarização tremenda. Os direitos, as liberdades estão sendo manipuladas por gente que não entende de comunicação, que não compreende aquilo que realmente é relevante para as mídias sociais, que tampouco compreende aquilo que fomenta as relações interpessoais. Estão lá escrevendo leis para que jornalistas possam no futuro, ou até mesmo no presente, serem de alguma maneira tolhidos daquilo que tem de melhor. Não só jornalistas, mas também vocês. Uma preocupação que, se eu tivesse no lugar de vocês, eu teria, porque vocês são formadoras de opinião. Já pensou daqui a um tempo vocês não poderem trazer pessoas aqui que possam emitir opiniões que não sejam as opiniões tidas como as opiniões aceitáveis? Então, por exemplo, isso é muito pior. Gente, nós estamos vivendo um momento muito pior do que o que vivemos na década de 60. Ou de 70, porque antes o cidadão trabalhava na revista Veja e chegava um comunicado para ele: olha, você não pode conversar com o cardeal fulano de tal. Não é nem para falar positivo ou negativo, você não pode conversar com o cardeal fulano de tal. Agora não. Agora você emite uma opinião, a sua rede social é simplesmente bloqueada. Mas, sinceramente, eu admiro muito alguns colegas que são também comunicadores, gente que atua fortemente em podcasts como vocês, e que admitem isso. Que concordam com isso, assim, abertamente. Mas nós precisamos regulamentar. Essa palavra, Dani, para mim é censuradora. Regulamentar o quê? Se já existem leis que, por exemplo, se eu ofender alguém aqui, primeiro, no caso de vocês, é um podcast tão bom que se eu ofendesse alguma pessoa aqui, vocês nem colocariam isso, ou nem deixariam isso continuar. Então eu não vou ofender ninguém absolutamente. Mas se eu ofendesse alguém aqui, já existem leis que amparam as pessoas com calúnia e difamação.
né? Então, o que estamos vendo é o seguinte: a liberdade que as pessoas, que a gente compreende como a liberdade de opinar, de fazer alguma coisa, de ser alguma coisa, está tão desconstruída, ainda que essa palavra seja bem acadêmica, né? Desconstruída no mundo de hoje, que para muitas pessoas não há coragem para tal. Quando você cerceia a liberdade, para muitos você está cerceando inclusive a pulsão, como diria o Schopenhauer, a pulsão da vontade das pessoas se manifestarem. E é por isso que a gente vê aquela coisa que, como o próprio Bourdieu falava, a informação ônibus, né? Vai todo mundo naquilo ali, vai todo mundo falando aquilo ali, agenda setting. Marcelo, nós prezamos muito as pessoas pensarem por si, Sim. analisarem, né? Mas baseado em alguma coisa, né? E aí quando você traz esse sujeito em construção, e eu entendo que o conhecimento, a linguagem, as palavras são de extrema importância para essa construção, que nós vamos nos construindo a partir daquilo que nós aprendemos, interpretamos, né, etc. E aí, de repente, estou vivendo num mundo em que eu tenho muita informação, eu tenho pouco conhecimento, né, e aí a gente percebe que existe, vou colocar aqui entre aspas, uma bagunça nisso aí, né, e uma linha muito tênue de liberdade. Como que eu conseguiria administrar tudo isso que eu falei solto, né? Como que eu colocaria isso para a construção desse indivíduo, né? Desse ser humano que você trouxe lá no início? Vamos pensar nesse sujeito que está em busca, né? O próprio Soren Kierkegaard, que é um filósofo já de composição cristã, né, falava que o sujeito ele tinha 3 elementos: o ético, o estético e o religioso. Vamos pegar o religioso primeiro, porque esse sujeito religioso ele está sempre ancorado em princípios. Então, assim, num primeiro momento, Dani, eu penso que as pessoas, elas precisam retornar à essência. Elas precisam retornar à essência. Elas precisam buscar as suas essências, buscar aquilo que... A gente tem visto que muitas vezes as pessoas perdem um pouco a noção disso. Por isso que eu falei da questão da liberdade para alguém que já é realizado financeiramente e que está se realizando agora, ajudando outras pessoas. Coisa que ele não se viu realizado quando ele construiu um edifício enorme ou alguma outra... Porque realmente na falta a gente precisa retornar à essência. Né? E retornar à nossa essência, retornar aos valores como, por exemplo, a humildade. A gente reconhecer a opinião do outro como válida, ainda que a opinião do outro não seja o espelho da nossa. Nós achamos feio aquilo que não é espelho, é o mito narciso. É uma coisa impressionante isso. E o pior é que na rede social isso vira intriga, briga, conflito, dilaceramento familiar, uma coisa horrorosa isso que nós vemos nos últimos anos nesse país. Então a primeira coisa é o retorno a essência, porque os nossos pais, Dani e Mariana, nos ensinaram, em algum momento nós aprendemos coisas como ética, o respeito ao outro, o respeito ao professor, o respeito à coisa. Hoje para um professor conquistar respeito em sala de aula, tudo bem que eu dou aula na graduação, na pós-graduação, então os alunos da universidade estão ali para me ouvir mesmo, é diferente. Mas o professor no ensino fundamental hoje, principalmente Fundamental 2, ensino médio, tem um desafio enorme. Porque não há essa coisa que a gente precisava tanto resgatar, que é a essência da humildade, do respeito, do valor do outro, né? Que é o desenvolvimento da inteligência espiritual, que a gente fala todos os dias. Que bom, então, que vocês estão falando, realmente, isso é ótimo. E em uma segunda situação aí, que eu acredito muito que envolva, claro, e veja, o que nós estamos falando não depende de fatores que sejam externos ao indivíduo, tá? Não depende de leis, não depende de políticos, não depende de pastores, não depende do que é externo, depende de nós. Então, primeiro, esse retorno à nossa essência. O segundo, a nossa busca por conhecimento, porque quando nós estamos buscando o conhecimento, e aí a gente volta à coisa do conhecimento como gnose, como aquilo que nos leva de um lugar a outro, aí nós saímos do lugar comum, do nonsense, do mais do mesmo, para irmos para outro mundo. E por isso que eu sempre falo para os meus alunos, vocês precisam viver.
viajar, conhecer, a experimentar, porque isso é o que vai levar vocês a se tornarem profissionais melhores lá na frente. Então o conhecimento é desafiador para nós, mas a gente tem um problema seríssimo no Brasil hoje, que é o da educação secundária, da educação primária, que infelizmente nós vemos que as pessoas não leem mais, e o ler aí, pensando na frase do Roland Barthes, né, no poder da leitura como fruição, a leitura como fruição não existe mais. Não existe mais, as pessoas não estão lendo, não conseguem pegar um livro desse e gastar um tempo de fruição, de se debruçar, de anotar. Se você pegar os meus livros da minha biblioteca, todos eles têm escritos aqui, ó, indicação também. Aqui, ó, página tal, página tal. É sempre assim. Agora, eu fico olhando os meus alunos hoje, eles não têm esse tempo, porque eles leem 2, 3 páginas e vão atualizar as redes sociais, vão ver alguma coisa. Quer dizer, é uma dissipação completa da atenção. Eu costumo dizer que o maior bem global é a economia. É a economia da atenção. O maior bem da economia hoje é a atenção das pessoas. É a atenção. E essa atenção está muito, muito complicada de você conseguir, de alguma maneira, capturá-la. Em especial, por exemplo, aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, nesse momento. Pode ver que você... o quanto de coisas você já pensou desde os últimos 10 minutos até aqui, né? Então, reter a sua atenção é um desafio muito grande. Por isso que o conhecimento é um desafio muito grande. A escola brasileira tem que ser revista. A universidade brasileira tem que ser revista, né? Não dá para você ficar 4, 5 anos fazendo um curso superior que poderia ser feito em 2 anos, né? E aí você vai se atualizando. Eu acredito muito mais nessas coisas dos cursos de atualização, das novas experiências, do que de alguma outra coisa. Agora, a terceira razão, e aí eu vou, assim, a gente já falou da questão da heterogeneidade, já falamos da importância desse retorno à nossa essência, do conhecimento. Isso são estratégias para a gente conseguir chegar nesse ponto do cidadão poder observar, por exemplo, uma coisa no WhatsApp e dizer, não, isso daqui não é legal, isso daqui não está correto, não é bom isso, eu vou inclusive alertar alguém da minha família. Quando você alerta, aí começa a briga, mas pelo menos você fez a sua parte ali, dizendo, olha, não é por aqui, é por lá. E a terceira situação, que aí eu acho que é uma questão mais técnica, é você conseguir, por meio daquilo que a tecnologia nos oferece hoje, ampliar suas possibilidades de acesso àquilo que pode te ajudar a compreender ou não aquela informação, aquela notícia, aquele meme, aquele dado, seja lá o que for, como algo que vai ser bom para você ou não. E nesse sentido, aqui sim o poder público poderia gastar o recurso para promover acesso das pessoas, por exemplo, as possibilidades que já existem hoje de ferramentas para que as pessoas possam aprender a lidar com isso. Mas o desafio é enorme. Se fosse fácil, Dani, responder a sua pergunta e conseguir encontrar mecanismos para poder respondê-la, a gente não teria passado pelo que nós passamos nos últimos anos, né? Mas então nós temos que regulamentar. A regulamentação, mais uma vez, vai provocar uma série de transtornos, principalmente para quem tem podcast, para quem tem canal, para quem tem a sua própria, os seus próprios vínculos comunicacionais, enfim. Então não é legal. Isso é muito bom para as grandes empresas de comunicação, né? Porque elas ter o controle. Sim, claro, o controle. Eu estou falando de controle. Isso, e o controle ele é o que muita gente mais quer, ainda mais quando falamos em mídias sociais e tudo que é possível com as mídias sociais, com os canais, com as redes e o que elas nos proporcionam, e principalmente a audiência que elas nos proporcionam, né? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos como acesso à informação meia dúzia de jornal, 2 TVs e algumas frequências de rádio. Agora não. Agora eu tenho vocês que me informam, tenho
canais outros que estão lá no YouTube, que me informam que eu gasto muito mais tempo lá. Então assim, o que a gente precisa nesse momento não é de criar mais dificuldades para vocês fazerem o trabalho de vocês. É vocês fazerem o trabalho bem feito, as pessoas repensarem um pouco aquilo que elas estão fazendo com informações falsas e com conteúdos que não são adequados. E também, assim, quando a gente pensa aqui, vai uma crítica minha, né? Querem regulamentar. Tudo bem, vamos regulamentar para poder fazer as coisas funcionarem melhor. Pergunta se vão regulamentar, por exemplo, as menores, as menininhas de 12, 13 anos, lá nas suas dancinhas do TikTok. Exatamente. Isso, Marcelo, muito bem colocado. Pregam a falsa liberdade, né? entendeu? Para manter sempre o controle. É muito complicado. Mas assim, ele falando tudo, me veio uma pergunta. Tá, você falou que a política precisa melhorar as escolas, melhorar tudo, mas como que a gente faz como indivíduo para poder melhorar sem esperar isso? Porque não dá para esperar. Realmente. Não dá. Bom, tem que ser algo assim, eu começo essa resposta definindo a questão da opinião, né? O que é opinião? Opinião é o fato, o fato já aconteceu. Ali agora teve uma batida no trânsito, por exemplo. Tem alguém machucado lá e tal. É o fato, aconteceu, tá? Não tem como mudar o fato, né? A vida vai acontecendo, né? Mas a opinião é a junção do fato mais o valor, que o valor nada mais é, gente, do que atributividade, aquilo que a gente está retornando lá no começo da nossa conversa quando falamos do sujeito. O que é atributividade? É tudo aquilo que perpassa a nossa formação como indivíduos, como sujeitos. Então, por exemplo, se na minha essência como sujeito eu tenho uma visão um pouco mais conservadora, menos progressista, mais libertária, menos reacionária, mais democrata, menos republicana, enfim, as dicotomias que existem, as escolhas da minha opinião, elas serão constituídas exatamente por esse lugar em que eu me encontro, que a gente chama no mundo acadêmico, né, do lugar discursivo, do lugar de fala, essas expressões todas aí. Então, nenhuma opinião, ninguém tem uma opinião, primeiro, original, não existe opinião original. Segundo, essa opinião ela está sempre vinculada a uma rede discursiva de elementos outros que nos constituem como sujeitos. Então, não há como, em hipótese alguma, emitir uma opinião sem eu ter entrelaçado a essa opinião elementos que me indicam claramente. Então, por exemplo, se tivesse alguém aqui que seja... por exemplo, uma pessoa totalmente favorável, por exemplo, a políticas de cotas, por exemplo. Essa pessoa já, naturalmente, ela indicaria, né, a sua posição, sua formação discursiva, e ali ela não vai contradizer isso em hipótese alguma. Por quê? Porque o discurso dela vai sempre emitir opiniões de acordo com aquilo que pode e deve ser dito na visão dela. Exatamente. Interpretação. Da que a gente sempre fala aqui. Exatamente. Então, para isso, o que é a sugestão? Primeiro, saia da sua caixinha. Primeira coisa, diferente. Saia da sua caixinha, busque algo que possa alimentar as diferenças daquilo que você pensa, que você faz. Isso serve, gente, para tudo, inclusive para o mundo dos negócios, do business mesmo. Quando você pensa que aquele negócio seu só pode ficar daquele tamanho, que não há mais o que fazer, que não tem quem trabalhe mais, que não há gente preparada, que não sei o que. Então, ali você está se limitando a ser, aliás, no Brasil de hoje está correndo sério risco de ir pinguela abaixo, como diriam lá na fazenda. Então, o que você precisa fazer é sair um pouco desse seu olhar tão limítrofe, do seu círculo, né? As pessoas precisam conhecer mais, conhecer gente, experimentar, viver coisas diferentes. E isso não quer dizer que isso vai, por exemplo, mudar a sua identidade. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de coisas que nos constituem como seres humanos melhores. Então é possível, por exemplo, você
simplesmente sair desse mundo tão fechado, tão hermético que você está, e pensando com uma visão um pouco distinta daquilo que os outros desse mundo, porque você já viu que quando você está no grupo ali, todo mundo vai ter aquele mesmo, então por que não experimentar coisas diferentes? Porque aí você vai inclusive se despertar para uma coisa que é muito importante, que a gente não tem visto muito mais, né? As pessoas, o brasileiro médio hoje, ele não tem criticidade nenhuma. Ele não consegue observar. Assim, não é que eu estou falando que os brasileiros médios não sabem. Não é isso, não. É que realmente as pessoas não têm criticidade. Elas não conseguem, por exemplo, ver um problema e entendê-lo de forma aprofundada. Não consegue pensar por si. Não consegue pensar por si. E não tem sequer o mínimo esforço, né? Esse aí é o maior problema, porque eu vejo, né? E é o problema que a gente tem notado hoje na maioria principalmente dos estudantes, né? Que se contentam muito com tão pouco, né? Sim, se contenta com o meme do Instagram. Exato, o meme do Instagram, exatamente. Se contenta com aquilo. Eu não sei assim, se as redes sociais, e a gente não pode admitir também que o problema são as redes sociais, o problema é a prioridade das pessoas, né? E as pessoas precisam entender que sem elas mudarem a sua visão de mundo e entenderem que as coisas precisam de ter propósitos, né? Precisamos ter metas na nossa história, senão o que adianta a gente estar por aqui? Né? Sem meta, sem a gente querer alguma coisa, sem a gente buscar alguma coisa, né? Aquela coisa do poeta quando diz que os limites para os nossos sonhos somos nós mesmos, né? Salvo engano é o Milor, né? Os limites para os nossos sonhos somos nós mesmos. É isso aí, a gente tem que sair dessa região limítrofe nossa e buscar algo que seja definitivamente disruptivo para nós mesmos, né? Eu percebo muito que nós estamos numa época em que os jovens e os adolescentes, eles têm poucos tônus para isso. Né? Tem ideologias demais e... A falsa liberdade demais. Exatamente, uma liberdade que eu faço o que eu quiser, então sou livre, né? Sem o entendimento de que talvez fosse mais livre se dentro do que precisa ser feito conseguisse fazer, né? Da melhor forma, como a Pombinha fez, né? Ela foi bem econômica, né? Com o que ela tinha, ela fez né, o melhor ali. Então eu penso que falta muito tônus, porque nós estamos com pais narcisistas, né? Gerando filhos sem tônus, e isso vai virando uma bola de neve. E outra coisa que eu percebo também que atrapalha, as pessoas estão buscando muito o status das redes sociais, muito essa questão da prosperidade, eu falo da falsa prosperidade, e elas estão deixando de olhar para o essencial. Né? Não que o material não é importante, mas olhar também para aquilo que é imaterial, para virtudes e valores, né? Embora, não sei se eu estarei sendo muito otimista, nós estávamos na era da informação, eu acredito que a gente vai caminhar agora para a era do conhecimento, né? Acho que vai voltar, né? Porque não vai ter outra escolha, não vai ter outra opção. A pessoa vai ter que querer, ela vai buscar por isso, né? A alma uma hora pede, né? A alma pede. Não, sim, porque também não dá para ficar nessa situação o tempo todo, já que nós somos sujeitos da incompletude, né? A busca, ela é intrínseca, né? Sim. Então nós vamos precisar em algum momento, e nesse sentido eu fico até impressionado com essa geração, né? Alfa, a própria geração Z, né? São indivíduos que conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Agora, muitas vezes não conseguem fazer bem feito, né? Conseguem fazer várias coisas, mas não conseguem se dedicar a ponto de realmente realizar algo que seja imprescindível. E realizar algo que seja imprescindível depende da fruição, depende do tempo, depende daquilo que nós acreditamos. Realmente, a Daniele falou uma coisa muito importante. A questão dos valores, dos princípios, da moral, isso aí é fundamental. A gente dá esse respaldo, porque isso, gente, é coisa da família, sabe? A família tem
como eu vou dizer isso? Eu sinto isso na universidade, por exemplo, mas a família tem relegado à escola, relegado à universidade aquilo que ela deveria ter feito, né? E aí os jovens, os adolescentes jovens chegam porque quando a gente pensa nesse sujeito heterogêneo, quando ele chega totalmente entrecortado, dilacerado, alguma parte dele está muito ressentida. E aí essa parte, ela vai sugando a energia desse adolescente, desse jovem, a ponto dele não se encontrar. Então, essa semana passada, eu conversando com os meus alunos, eu disse para eles uma coisa, numa aula de empreendedorismo, né? Empreendedorismo e inovação. Primeira coisa que vocês precisam fazer para poder pensar numa boa ideia de inovação nas áreas que vocês estão buscando, não é na ideia, é em se encontrar. É ver se aquilo ali faz sentido para você. Sim. É descobrir os seus vínculos com isso tudo. E realmente as pessoas estão mas tão distantes disso. E uma coisa que para mim, assim, desde os tempos que eu tenho refletido muito sobre isso, me vem sempre à cabeça, Daniele, a ausência de Deus, a ausência da fé, a ausência de um referencial. Exatamente. O indivíduo não tem a percepção de si, porque ele não tem a percepção de algo em que ele possa confiar, em que ele possa... Então, é uma coisa assim absurda, mas a gente está percebendo que a autorrealização, a autossuficiência, a nossa tendência a pensar que nós somos o fim em nós mesmos, que nós temos um fim em nós mesmos, gente, tem acabado com aquilo que as pessoas têm de melhor em termos de valores, de princípios e de vontade. E essa é a ideia do podcast, é mostrar para as pessoas sentir essa vontade de pensar isso. Sim. Porque a resposta está em desenvolver inteligência espiritual. E o que eu acho interessante é justamente pegar essa visão, né, do jornalista, uma visão econômica, e trazer para o dia a dia, né? Sem fragmentar. Essa mistura eu acho muito interessante. E buscar Deus não como status. Porque hoje tem buscado muito, né, Deus como status. E não como vou buscar Deus para que eu não tenha algo ruim, também não, né? Mas buscar de forma genuína, né? Isso falta muito. Exato, assim, e tem hoje mesmo, na hora do almoço, a gente sempre faz lá em casa, ainda mantenho, coisa que o papai me ensinou, e também via muito isso lá nos meus avós, pai da minha mãe, aquele culto, né? O culto doméstico lá na hora do almoço e tal. E a Manuela, gente, Mariana, a Manuela tem 6 anos. Aí o assunto era sobre a eternidade, né? E aí a gente discutindo a respeito da eternidade, e veja o tanto que para a criança o referencial é importante, porque aquilo eu senti que vai ficar na mente dela, né? A pergunta dela: se a gente morre sem acreditar em nada, o que acontece com a gente, né? Ela tem 6 anos. 6 anos. Sim, ela pensa mais do que nós. Você que está aí nos assistindo. Aí eu dei 3 situações para ela. Filha, se alguém morre sem acreditar em nada, é possível que eu pelo menos não fui ao outro lado, mas é possível que não tenha nada no outro lado. Agora, se a pessoa morre acreditando em Jesus, chega lá, não tem nada, tudo bem, morreu. Mas e se chegar lá e tiver Jesus? Vai ser o ápice da contemplação. Agora, se a pessoa morre, porque quem morre acreditando em nada, morre triste, morre angustiado, morre sem vazio. Exatamente. Agora, se a pessoa morre acreditando em Jesus, aí eu contei para ela, onde ela já sabia, claro, quando meu pai faleceu, lá no UMC, né, estávamos eu e o pastor Bernardo, que certamente vai ouvir esse podcast, é um grande amigo, e ele estava lá, e o meu pai faleceu, né, com a cabeça assim no meu ombro, e numa felicidade, Mariana, que eu não compreendi naquele momento, né? E ele falava assim: eu estou indo, mas o que eu estou sentindo, você não pode nem imaginar.
Falava desse jeito, assim. E os olhos já merejando e tudo, mas assim, aquela tranquilidade, parecia que você estava vendo que realmente alguma coisa estava esperando por ele. Aí eu falei, tá vendo, Manu? Tá vendo que se você morre acreditando em Jesus... É porque o apóstolo Paulo dizia o seguinte, que se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé e nós somos os mais desgraçados de todos os homens, né? Mas se a gente morre acreditando em Jesus e chega lá, ele lá está esperando por nós, imagina isso, é a realização. Só que hoje nós estamos vendo a percepção minha como professor de uma universidade federal, como professor também que fui em outras várias universidades particulares, em colégios também, e também lidando muito com um mundo de negócios, né, em especial agências de publicidade e comunicação, é que as pessoas estão completamente distantes daquilo que poderia levá-las a se encontrar, estão cada vez mais ressentidas umas com as outras por conta de opiniões que são divergentes. Eu acho isso não entra na minha cabeça. Então, também não entra. Estão cada vez mais angustiadas porque não encontram aquilo que buscam, né? E exatamente por isso... O que eu vejo assim é que nós estamos com crianças, adolescentes, jovens em formação e muito, mas muito dilacerados, ao passo que a gente tem assim, outros elementos, outras situações que poderiam muito bem constituir amálgamas para que essas pessoas pudessem se encontrar. Agora, gente, sinceramente, o nosso tempo aqui é rápido demais. Nós temos, olha, eu estou falando o tempo da vida mesmo, o tempo podcast também, mas o tempo da vida. O nosso tempo é rápido demais, gente. É rápido demais quando a gente pensa. Nós já estamos, olha, os meus cabelos já estão grisalhos, a vida passou. Não, né, ontem a gente tinha quantos anos, Marcelo? Porque eu conheci o Marcelo, eu tinha 12 anos. 12 anos, 13 anos, né? O próprio Benjamin Disraeli, foi o primeiro ministro inglês, eu conto a história dele nesse livro sobre Karl Marx e Charles Spurgeon aí. As pessoas para elas verem aqui. Esse livro aqui, aliás, eu conto a história de vários primeiros ministros ingleses aqui nesse livro, tá? E ele dizia que a vida é curta demais para ser pequena. É isso, a vida é curta demais para ser pequena. Gente, quando eu olho para os meus alunos, eu não vejo neles a alegria da vida, como eu imagino que deveria ser. Eu penso, pessoal, mas vamos, né? É hora da gente rever algumas coisas, em especial aquilo que é prioridade para vocês, né? Aquilo que torna a vida de vocês melhor, ou que poderia tornar a vida de vocês melhor. Posso voltar na Manu? Sim, sim. Eu falo que eu sonho com um mundo assim, né? Hoje as minhas meninas já estão grandinhas, mas eu amava esses questionamentos, né? Inocentes, puros, né? Sem nenhuma sujeira ali no canal, né? E eu acho tão importante porque a Manu vai ser uma menina que ela vai conseguir formar uma opinião bem formada, não apenas por ter uma opinião, que não é só ter a opinião, né? E achei interessante quando você, Marcelo, coloca opções, até a opção que não é a sua opção. Exato. Isso eu acho fantástico, porque ali quando ela cresce, não está nada imposto, ela precisou raciocinar. Então ela construiu o raciocínio, e isso, gente, é uma coisa muito mais fixada do que quando você tem uma crença, né? Sem nenhuma razão. Paulo também fala sobre isso, né? Mas ali não, pensa, a Manu, ela não precisou acreditar porque era daquela forma, né? Porque o Marcelo colocou. Ele fala assim, não existe a possibilidade de não ter. Pronto. Né? Exato, Mas não, ali ela já cresce, né? Com a sinapse já quentinha ali, né, pela idade dela. Exato. Ela já cresce com essa estrutura de falar assim, olha, eu não creio em Deus, tenho certeza, porque fez um sentido, completamente diferente. Ela sentiu no corpo, passou no corpo, a gente fala muito isso, né? Exatamente. E o que a gente tem visto não é isso, né? A gente tem visto uma frase bonita e todo mundo seguindo aquela frase bonita. Totalmente aleatório, né? Isso não... e aí a gente tem muito disso, inclusive porque são pessoas que
que vivem também disso, né, dessas frases de efeito aleatórias, que as pessoas vão, enchem, lotam ginásios, estádios, hotéis, clubes, e que saem de lá do mesmo jeito. Saem de lá do mesmo jeito, porque a resposta não está ali. A resposta, gente, está naquilo que, infelizmente, e aí, assim, é parte da nossa essência também, né? Está na reflexão. E a reflexão pensar dá trabalho. Pensar dá trabalho. Dentro de consultório, o que eu mais tive, é porque eu trabalho mais com mulheres. Muito mais, né? Atendo homens, casais, mas eu trabalho muito mais com mulheres. É a visão distorcida do que é ser a mulher. Eu já tive essa visão distorcida. E em consultório eu vou falar pra vocês que essa visão distorcida de seguir, né, o oba-oba, as frases prontas. As feministas. Exatamente. Eu gosto de ser polêmica. Então, isso aí estava matando, não um casamento, que não era só um casamento, mas estava matando a criação dos filhos, a própria mulher, enquanto mulher. Foi o lado, né, que eu mais presenciei, porque eu trabalhava mais com isso aí. Mas a gente percebe que é geral, né? É geral. É geral. Esse equívoco. E vou dizer para vocês que, assim, são os males da pós-modernidade, né? Dessa sociedade. Bauman, um grande pensador, ainda mais no campo acadêmico, muito citado, né? Da coisa da sociedade líquida, de tudo, né, muito passageiro, efêmero, vazio, né? E eu remeto ao apóstolo Paulo também, né? Que a vida é como neblina que passa, que vem, logo passa, logo se dissipa. Então, assim, até que ponto que a gente vai viver essa coisa da sociedade líquida, tudo, as relações são efêmeras, tudo muito rápido, tudo muito sem importância, sem relevância, sem o relacionamento que é realmente necessário para que a gente viva melhor, para que a gente possa compreender o nosso lugar no mundo, né? Sabendo que a vida está passando como neblina, né? E as coisas estão por aí e a gente não tem realizado muito porque simplesmente nós não compreendemos ainda o nosso lugar no mundo, o nosso espaço, a nossa vocação, a nossa essência. Tem gente que realmente não compreendeu mesmo. Mas já é um idoso, talvez não tenha compreendido por alguma razão. Mas o processo pra gente compreender, eu falo por experiência minha, é dolorosa. É difícil. Você tem todo um processo para você viver que não é todo mundo que está disposto. E tem uma contradição que eu acho interessante, né? Porque hoje está na moda, dentro, quem trabalha com Instagram e tudo mais, você romantizar a vida. Então, olha como é contraditório. Peraí, como é que é esse romantizar a vida, então? Se as pessoas estão vivendo na superfície. Na superfície. Né? Parece que não combina. Então, mais uma vez, fica um acessório, né? Para você. São os estereótipos, né? E os estereótipos que vão sendo criados, e aí as redes sociais elas ajudam a maximizar isso, e de repente quando vemos assim, as pessoas querem copiar pessoas, querem esquecendo, claro, de quem elas são, daquilo que falamos, da origem delas, da essência delas, da importância de saber, de compreender, do conhecimento, da gnose, e em especial a ausência completa de ferramentas. E nesse sentido vocês têm um papel fundamental, né? Pelo que vocês fazem, pelos cursos e por tudo que vocês fazem, porque vocês oferecem ferramentas para as pessoas, né? Para que elas possam de alguma maneira ser ajudadas, porque tem muito disso, né, gente? As pessoas talvez elas estão tão cercadas, como a pombinha, elas estão cercadas pelo arame farpado e totalmente perdidas e presas, que não conseguem sair daquele lugar. E aí, exatamente, não conseguem ver o horizonte. Então, é muito triste isso, é muito triste. E vou dizer mais para vocês, e talvez aqui alguns vão até me criticar por isso, mas a religiosidade tem sido um grande empecilho para isso. Exatamente, eu penso assim também. As pessoas estão ali e vão todos os domingos, alguns até durante as semanas, vários dias, e são as mesmas pessoas, continuam
com os mesmos defeitos, com problemas familiares. E sempre os mesmos problemas, né? Exatamente, relegando Repete. a educação dos filhos para outrem, não conseguem ter paz quando acontece alguma coisa no trânsito, não conseguem ter situações em que realmente... Então, assim, a gente vive mesmo um momento em que as pessoas precisam de ajuda. Sim. Agora, essa ajuda, as pessoas também têm que escolher onde vão conseguir essa ajuda, porque dependendo da situação fica pior, né? Exatamente. Eu te dou uma dica. Maratone imperfeitamente. É a dica que a gente pode dar. Claro. Porque, né, a intenção do nosso podcast foi essa e é o propósito mesmo que a gente quer fazer. Nosso tempo já tá acabando, eu estou se tá revoltando. acabando? Não, você acredita? Não passa rápido, Nossa, Marcelo? passa super Marcelo, fala um rápido. pouquinho Eu dos nem vi. livros. Falei. Eu nem vi. Antes da sim. pergunta final, fala um Fala um pouquinho dos Eu vou livros. falar dos livros porque senão Eu o quero pessoal fazer da uma pergunta universidade... A Ixi, universidade vai dar não, viu, Cássio? A gente quer 2 Antes da horas. pergunta final? Tá. A gente quer 2 horas, tá vendo? Bom, Eu acho que tem que ter a parte 2. esse livro é o livro que eu desenvolvo o pensamento sobre o branding, né? Comunicação empresarial, a gestão de marcas. E aqui uma coisa que vocês vão adorar, que é o modelo Love Marks, tá? Que é uma coisa que nós não falamos, veja bem, é tema para o próximo podcast. Já vamos ter que marcar A o questão próximo. da afetividade. Nós não falamos sobre a afetividade, né? As pessoas estão também do jeito que estão em virtude da ausência ou dos lapsos, dos gaps relacionados à afetividade. Então, muitos dos consumidores hoje amam algumas marcas. E por que isso acontece, né? São não apenas aquilo que a gente chama de stakeholders, né? Mas clientes, mas são personas e são prosumers. Os prosumers são aqueles clientes que defendem as marcas, né? Então essa é uma das minhas principais áreas, na área de gestão de marcas e comunicação estratégica. Esse é um livro que eu lido muito com a questão do espectro totalitário, mostrando exatamente por que alguns regimes conquistaram tantos adeptos, colocando na mente desses adeptos alguns propósitos. Veja que tudo perpassa por questão dos propósitos, né? E o propósito principal era a máxima de um poder ditatorial ou de um poder absoluto que dominava, controlava e simplesmente arregimentava a vida das pessoas, né? Eu conheci na Rússia em 2018, né, os Kommunkalpas, que eram os apartamentos que as pessoas viviam lá na época do governo totalitário, do governo socialista, né? E aí daí surgiu a ideia de escrever o espectro totalitário, fascismo, comunismo e outros regimes coletivistas, que é um livro em que tanto eu quanto o Alexandre discutimos muito essa questão desses outros regimes, né? Se o capitalismo está nesse período, como vocês disseram agora há pouco, em relação a aquilo que é natural para as pessoas, né? Essa redescoberta, esse retorno, que as pessoas se encontrem ou que busquem algo que não conseguem encontrar. Então, se o capitalismo é esse regime que muitos dizem que está fadado ao fracasso, olha, sem o capitalismo nós estaríamos numa situação que eu nem sei o que dizer, como, por exemplo, temos o caso de países como a Coreia do Norte, exato, Cuba, enfim, outros grandes exemplos aí. Sobre isso também, o livro do Karl Marx e Charles Spurgeon, que são dois homens que viveram na mesma época em Londres, com uma visão totalmente distinta uma da outra, um com a cosmovisão materialista e outro com a cosmovisão cristã, tá? Charles Spurgeon era um pregador, era um homem muito influente, inclusive foi um dos conselheiros da Rainha Vitória, né? O grande império britânico que emerge no século XIX, e Karl Marx, que todos conhecem como o pai do capital, do comunismo, né? Do socialismo, e que ali em Londres compreendeu exatamente essa coisa da exploração do trabalho, da luta de classes, da mais-valia, entre outros elementos mais que a gente discute aqui. Compreendeu dessa forma porque não pensou que o que as pessoas faziam ali em Londres, naquelas fábricas, era fugir de uma realidade muito pior do que aquela que elas estavam vendo ali, que é a realidade do feudo, né? Esse é um livro de uma pesquisa do mestrado, também sou professor no mestrado, né, no PPGCE, fazendo propaganda aqui para o programa de pós-graduação em comunicação, tecnologia e educação da UFO, né?
Esse livro nós publicamos como uma das melhores dissertações de mestrado do Brasil. O professor Cledilson, da Unipan, em Patos de Minas, que é um grande gênio de estudo sobre Nubank, né, emoções além dos números, todas as estratégias do Nubank para chegar onde o Nubank chegou e ser uma marca tão amada, tão querida, tão próxima, tão relacional, tão dialógica, né, como é a Nubank. Estratégias para construção de sentidos. Esse é o livro sobre o voto evangélico, um livro que eu estou sendo bastante criticado por ele, mas queria que vocês lessem, porque eu trago alguns elementos que mostram claramente que o eleitor evangélico, principalmente o eleitor evangélico neopentecostal, ele está muito distante da realidade nua e crua, que é a realidade que nós temos no país hoje. E esse eleitor, ele ajudou a eleger Lula e ele agora está revendo um pouco das suas posições. Claro que esse eleitor, muitas vezes ele é conduzido pela liderança da igreja, e é por isso que eu discuto muito essa coisa da conquista de uma eleição aqui e do porquê que o voto evangélico é tão importante. Nós estamos falando, Dani e Mariana, cerca de 60 milhões de eleitores, né, elegem um presidente, né, para 2026, por exemplo. Então, o voto evangélico é um livro interessante, é uma anedota, tá? Eu conto uma história aqui de dois homens, um que pensava... Eu primeiro. Uma anedota. É o que mais me interessa. Não, sim, é uma anedota, porque, quer ver, olha só o jeito que esse livro começa. É no interior das Minas Gerais que essa história chega pela primeira vez, da peneira que havia, das peneiras que lavam o cascalho em busca do diamante, debaixo de um sol escaldante, aos inúmeros causos que a vida do campo registra sem parcimônia. Aí eu vou contando a história de dois homens, um progressista e um conservador. E fora isso, tem mais 8 livros que nós publicamos no nosso grupo de estudos, e vocês encontram esses livros no site hubinnovation.jor.br. Ou então manda pra mim um WhatsApp aí, a gente... Vai ficar o seu rede social também, pra te encontrarem. Beleza. Pode falar qual que é o seu... A minha rede social é marcelomarques.araújo, então tranquilo de achar também lá no Instagram. Pode ir pelo Instagram que você acha. E eu vou colocar também, nós vamos colocar na descrição. O site e tudo. Eu ia fazer uma pergunta, Mari, que eu não vou mais. Porque, na verdade, eu notei aqui 5 perguntas. A gente não fez. Que eu não fiz as 5, porque ele já começou, né? Mas eu ia perguntar quem era o Marcelo Neto, filho, pai, e o Marcelo em essência. Mas acredito que ele já respondeu. Né, diante de tudo que foi falado. E essa pergunta também eu não ia saber responder, não, Dani. Eu não sei bem, assim, falar de mim mesmo, assim. Olha, eu sou alguém em processo de aprendizagem. Nós somos. Como pai, eu sou alguém que realmente precisa aprender muita coisa. Eu tento brincar com os meus filhos, jogo futebol, ando de bicicleta, mas eu preciso aprender. Como esposo, eu também preciso melhorar. A Lu certamente vai ouvir também e vai divulgar esse podcast aí para todo mundo. Também. Nossa, ela tem Lu divulga mesmo, porque ele tá fazendo aqui um compromisso nacional, entendeu? Exatamente. A Lu, que tem que melhorar. Aproveita. Assim, a Lu sabe que eu, infelizmente, eu preciso melhorar muito também. Eu acho que o melhor de tudo isso daí é pensarmos, gente, que nós não somos monumentos. Nós somos seres em movimento. Eu adorei. Nós não somos monumentos. Se eu for um pai monumento, um esposo monumento, um filho monumento, um professor monumento, quer dizer, eu tô ali, o monumento, eu tenho uma memória no monumento, mas assim, não, vida, né? não tem vida. Eu preciso de movimento. E o movimento é produzir sentidos, ter a percepção do outro, compreender o meu lugar e aquilo que eu posso fazer para poder constituir ainda mais alguma coisa, ajudar as pessoas a também serem pessoas melhores, porque assim, pensa num cidadão que veio a esse mundo e aí realmente é o grande exemplo para todos nós e ainda mais para mim. Ele veio a esse mundo, ele conseguiu ensinar
em parábola, Fala isso o tempo todo. em parábola, para 12 pessoas que eram realmente topeiras, vamos falar assim. O que eu mais acho incrível são as pessoas Sim. mais improváveis. Os 12 mais Completamente improváveis. Ele conseguiu ensinar, ele conseguiu deixar uma história, ele conseguiu, claro, ser chamado de sal da terra, luz do mundo, caminho, verdade e a vida, enfim, são vários e vários. Desculpa, sabe, eu te falei que eu falo muito e aí depois vocês não vão me querer convidar para outro aqui por tanto que eu falo, mas Jesus, ele definitivamente marcou a minha vida em um momento, quando eu tinha 18 anos, dali eu falei, gente, eu quero ser esse filho de Deus e ter em Jesus o exemplo da minha história, da minha jornada, para ser um filho, para ser um pai, para ser um homem melhor, e assim, e essa vai ser a minha busca contínua. Então é exatamente por isso, se você pergunta o que eu sou alguém que tenta ser melhor, cada dia mais. E às vezes dou 2 passos para frente, 1 para trás, às vezes 2 passos para trás, 1 para frente. Isso é o pulsar. Mas é o pulsar. É o pulsar da vida. Marcelo, esse é o meu livro. Eu tenho quase que falar que é o nosso, de tanto que a Mari gosta do livro. Eu amo. Tava doido pra ganhar esse livro, viu? Eu já tinha visto. Tava doido. Tá assim, sensacional. Que bom. Um presente pra você, Dani. com muito carinho. Inteligência espiritual. Muito Pra você bem. e pra Lu. Ótimo. Eu vou fazer esse mergulho na alma aqui, que eu tenho certeza que É um vai me mergulho ajudar na alma muito e um carinho também, viu? Ele tá delicioso. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado. insights. Bom, gente, Parabéns, dá um livro continue. para um escritor, porque isso aqui, gente, não são os livros do Marcelo, são 11 livros. São 11 né? livros. É bem singelo, mas é com muito carinho, é de obrigado. muita alma. E assim, pra encerrar mesmo então, porque, né, tempos é difícil, né? Eu falei que passa rápido. Mas nós vamos Pois marcar outro já aqui. Então eu vou, antes da pergunta final, vou aproveitar então para agradecer mais uma vez nosso patrocinador, o Instituto Uno. E para finalizar, uma pergunta que não tem como a gente terminar esse podcast sem fazer. Para você, Marcelo, qual é o verdadeiro sentido da vida? Tem que ser rápido assim. Me encontrar em meio a todas as tensões, os tumultos e as diversidades da vida, lembrando-me sempre que existe alguma coisa muito, muito maior após essa nossa jornada por aqui. É isso. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Prazer, espero que você volte mais vezes. Acho que ele não vai ter muita opção, não. Ele não vai Obrigado, ter gente. muita opção. Obrigado. Olha, vocês estão sendo Obrigada. muito carinhosos comigo. Eu até fico pensando que realmente assim, eu falo muito, sou um professor, então agradeço muito a paciência de vocês também comigo por tudo. Às vezes a gente é muito acadêmico, a linguagem muito acadêmica, mas eu agradeço muito porque vocês conduziram a coisa com espontaneidade que realmente ficou bem natural. Muito obrigado. Eu simplesmente amei. Gratidão mais uma vez. E vou repetir o que a Mari disse, que foi um prazer, né? Que foi uma prazer. honra. Queremos muito que você volte. Nós queremos muito falar da afetividade agora. Sim, Né? tempo é curto. Eu que agradeço, gente. E para vocês que nos ouvem ou nos assistem, vocês não têm ideia do quão chique é esse estúdio aqui. Não é? O Cássio aqui, tá? Vocês não têm noção. Venham aqui um dia tomar uma água aqui, numa taça dessa aqui, vai Tem ser um ótimo. lanchinho depois. Tem né? lanche e tudo mais. Obrigado, viu, gente? Valeu. Eu tenho sempre em minha vida a égide do experimentar. E gostei muito do que experimentei, do que vivenciei, daquilo que aprendi, daquilo que conversei aqui hoje. E espero muito que vocês sejam absolutamente abençoadas pelo trabalho que vocês fazem. Amém. E Amém. pela instrução, pela edificação e, em especial, pela ajuda para a vida das pessoas. Fiquei emocionada. Pela ajuda. As pessoas precisam de ajuda, gente. Não se esqueçam disso. Os seres humanos, sozinhos, nós não vamos em lugar nenhum. Podemos ir até assim, um pouco mais rápido nas coisas, mas não vai dar certo também. Precisamos de gente, porque com outros a gente vai mais longe e nos sentimos também mais fortes. Fiquei emocionada. Obrigada, gente. Até quinta-feira que vem. Obrigada. Tenha uma ótima semana.